vamos continuar nossa missão aqui, certo? Estamos fazendo a prova do ENC 2003/1, tá? Esta é a questão 3. Hoje nós vamos fazer a questão 3 e a questão 4, ok? Pois bem, a questão 3, ela inicia assim. Seja P de x igual a AN xn mais AN menos 1 elevado a xn menos 1 mais A1x mais A0. Um polinômio de grau n de coeficientes reais, com coeficientes reais, e que tenha n raízes reais. Mostre que o produto dessas n raízes, contada com suas multiplicidades, é igual a menos 1 elevado a n, que multiplica A0 sobre a n. Vamos lá. O que a gente precisa inicialmente, né? O problema, ele diz pra gente que o nosso polinômio tem n raízes reais, né? Então, P de x, tá? O P de x, ele vai ser, de fato, AN xn mais tananã, mais A1x mais A0 por um lado. Só que por outro lado, se a gente tomar como R1, R2, R3 até Rn todas as raízes reais, então a gente vai tomar, ou então α1, certo? Vamos aqui. α1, α2, αn, todas as raízes reais desse polinômio, o que a gente sabe? A gente sabe que esse polinômio pode ser escrito assim, como AN, que multiplica x menos α1 vezes x menos α2 vezes até o x menos αn. Correto? Observe o seguinte, quando dois polinômios são iguais, eles vão ser iguais quando cada um de seus coeficientes forem iguais. Então, para poder identificar o produto desse polinômio aqui em função do outro, a primeira coisa que eu vou fazer é realizar o produto de todos, produto não do polinômio, mas o produto das raízes. Vou realizar o produto das raízes. E o produto das raízes vai resultar justamente na parte independente, que é o nosso A0, certo? No termo independente. Então vamos lá. Isso aqui, esse é AN xn mais A1 x1 mais A0. Isso aqui vai resultar em um produto, tá? Onde eu vou ter AN xn mais uma série de termos dos quais a gente não precisa se preocupar, porque a gente está preocupado com o termo independente, ou seja, o termo que tem o produto dessas raízes, né? E a gente vai fazer o quê? Primeiro, são n raízes, então preciso multiplicar esses sinais. E o resultado disso é menos 1 elevado a n, certo? Além disso, eu tenho um produto de α1 até o αn, correto? Vezes o próprio AN. Então vamos lá. Esses dois polinômios, eles são iguais. Eles têm que ser iguais, certo? Se eles são iguais, o termo independente de um coincide com o termo independente do outro, certo? Quem que é o termo independente deste? Vai ser o A0. Quem que é o termo independente deste? Vai ser menos 1 elevado a n vezes o produto das raízes αn vezes o AN. A gente pode reorganizar isso aqui, então, de modo que eu tenha menos 1 elevado a n vezes o produto dessas raízes igual a A0 sobre AN. Eu multiplico tudo pelo menos 1 elevado a n, certo? E aí eu consigo obter com facilidade que
alfa1 vezes alfa n vai ser igual a menos 1 elevado a n vezes a zero sobre a n, que é o nosso objetivo. Era, né? Depois acabamos de concluir. Correto? Então, muito simples, sem grandes dificuldades para resolvê-lo. Vamos ao item B. O que o item B fala para a gente? O item B fala assim: sejam A, B e C números reais 2 a 2 distintos e todos diferentes de zero. Suponha que todas as raízes dos 6 polinômios obtidos pelas permutações dos coeficientes do polinômio ax ao quadrado mais bx mais c são reais. Ok? Calcule o produto de todas as raízes destes 6 polinômios contadas com suas multiplicidades. Ok. Vamos lá. Esses contados com as suas multiplicidades quer dizer que se eu tenho uma raiz de multiplicidade 2, eu vou fazer essa raiz multiplicada 2 vezes, tá? É isso que quer dizer aqui. Então vamos lá. Primeiro, quais são as ordens possíveis para esses coeficientes? Tá? Eu vou ter A, B, C, né? E quando eu falo isso, eu estou me referindo ao polinômio ax ao quadrado mais bx mais c. Observe que para a gente é irrelevante escrever o polinômio um por um. A gente precisa mesmo é da ordem dos coeficientes. Então vamos focar nisso. Eu tenho A, C, B. Eu tenho C, AB. Eu tenho C, BA. Eu tenho B, AC e B, CA. E o que a gente sabe? Tá? A gente já sabe calcular o produto das nossas raízes, correto? O produto das raízes vai ser sempre aqui, seria meu A0, e aqui a gente tem nosso A2, porque o nosso polinômio tem grau 2. E o produto das raízes é dado sempre por menos 1. É claro que falar de produto de raiz de uma equação de segundo grau é muito óbvio para a gente que está lidando com isso, dando aula, correto? Porém, quando estou fazendo uma prova, eu gosto de contextualizar. Eu gosto de pegar a referência que a própria questão me dá e tentar aplicar nela. Então, aqui eu não falaria que é C sobre A, mas sim eu escreveria que isso, ou pelo menos o primeiro, eu escreveria que eu estou falando de menos 1 ao quadrado vezes o A0 sobre o A2. E aí sim eu escreveria A sobre C. Para os demais, tá? Para os demais eu já iria direto, porque eu poderia simplesmente colocar que eu estou fazendo o método análogo, mas eu gosto de embasar o argumento sempre no que eu já tenho, certo? Então o que eu vou ter aqui será A sobre B. A partir desse, a gente vai ter, A sobre B não, B sobre A. A partir do seguinte é B sobre C. Esse aqui é A sobre C. O primeiro eu troquei, viu, gente? Aqui eu troquei a ordem. Vamos lá. Peço desculpas. Então, este é o nosso A0 e esse aqui é o nosso A2, ok? Então, eu tenho C sobre A, B sobre A, B sobre C, A sobre C, C sobre B e A sobre B. O produto disso, né? O produto de todas essas raízes será C sobre A vezes B sobre A
vezes B sobre C vezes A sobre C vezes C sobre B vezes A sobre B. E aqui ficou um mundo maravilhoso, porque esse A corta com este, B corta com este, e o Cs vão ser no lá também. Logo, a gente vai ter 1 como produto, que é um resultado interessante, né? É um resultado interessante, é um número muito bonito. Pois bem, sigamos para a próxima questão. Pois bem, nessa questão, a gente vai trabalhar com médias, né? Então, sejam x1, x2 até xn números reais positivos. Definimos as médias aritméticas e harmônica Hn desses números como? Então, nosso An vai ser simplesmente somar os números e dividir por n, enquanto a médica... médica é ótimo, né? Quanto à média harmônica, vai ser a soma dos inversos de cada número sobre n elevado a menos 1, tá bem? Primeira coisa que o exercício pede, ele pede para a gente mostrar que essa desigualdade vale quando eu estou falando da média harmônica e a média aritmética de 2 elementos apenas, correto? Então nós vamos primeiro justificar isso. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma demonstração desse tipo, principalmente com desigualdades, muitas vezes eu gosto de pegar a desigualdade que eu tenho, que eu quero provar, que no caso é essa, e tentar desenvolver ela de alguma forma. De fato, eu fiz isso com essa e eu concluí que eu posso garantir isso simplesmente por um fato simples de provar, que é, dados dois elementos x1, x2, eu tenho certeza que x1 menos x2 ao quadrado é maior ou igual a zero. Mais que isso, fica claro justificar que a igualdade vai ocorrer somente quando esses dois termos forem iguais. Então vamos lá, a partir daqui, o que eu posso concluir? Se eu sei que x1 menos x2 ao quadrado é maior que zero, porque todo número ao quadrado é maior que zero, então eu sei que x ao quadrado menos 2x1, x2 mais x2 ao quadrado, isso é maior ou igual a zero. De fato. Além disso, com isso, eu posso concluir acrescentando 4x1, x2 a ambos os membros dessa inequação, eu consigo concluir que x2 ao quadrado mais, x1 ao quadrado mais 2x1, x2 mais x2 ao quadrado, isso com certeza vai ser maior ou igual a 4x1, x2. Correto? E com isso, a gente pode concluir que x1 mais x2 ao quadrado, isso vai ser maior ou igual que 4x1, x2. Ok? Com isso, a gente pode concluir também que, observe que eu estou escrevendo a mesma coisa, x1 mais x2 sobre 2 vezes x1 mais x2. Isso aqui é maior ou igual que 2 vezes x1,
x2. Só que com isso, a gente pode concluir. Lembra que os nossos números, eles são reais positivos. Então, esse passo que eu vou fazer agora se justifica por isso, tá? Sei que o número é positivo, então eu sei que x1 mais x2 sobre 2 vai ser maior ou igual a 2 vezes x1, x2 sobre x1 mais x2. Mas observe que isto pode ser escrito da seguinte forma, como 2 que multiplica x1 mais x2 sobre x1, x2. Mas a gente pode continuar e concluir que x1 mais x2 sobre 2 é maior ou igual a 2 vezes x1 sobre x1, x2 mais x2 sobre x1, x2, que podem ser expressos por x1 mais x2 sobre 2 é maior ou igual a 2 sobre 1 sobre x2 e, só para questão de ordem, eu vou escrever 1 sobre x1, 1 sobre x2. Que isso, na verdade, né? Isso aqui, na verdade, vai ser x1 mais x2 sobre 2 maior ou igual a 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 sobre 2 elevado a menos 1. Mas observe, o que é o primeiro? O primeiro é a média aritmética, é o A2. O que é o segundo? É a média harmônica, vai ser o H2. E assim a gente conclui que a gente gostaria a partir desse único ponto aqui. Como que eu cheguei? Quando eu vou pensar, eu penso de trás para frente. Eu parto disso, certo? E eu tento chegar em alguma dessas relações aqui, mas alguma que seja, que a argumentação fique bem clara. Bem, falar que um número ao quadrado é maior ou igual a zero não há o que se discutir. Então eu parto dali, correto? Então vamos falar do item B, certo? Vamos lá, vamos falar do item B. O que o item B pede para a gente? O item B, ele fala que eu não vou precisar provar uma parte. Eu não vou precisar provar que essa relação é válida para o A3 maior ou igual a H3, certo? Mas ele pede o seguinte, prove, utilizando essa desigualdade, né, que se o A, B e C são números reais positivos tais que a soma deles dê 1, eu quero provar que isso aqui é verdade. Bem, nós vamos partir do quê? Nós vamos lá utilizar simplesmente o que a gente já sabe. A gente sabe que o A3 vai ser maior ou igual ao H3, correto? O que isso significa? Que o A mais o B mais o C vai ser sobre 3, vai ser maior ou igual ao 1 sobre A, mais 1 sobre B, mais 1 sobre C, dividido por 3, elevado a menos 1. Correto? Aqui não tem o que ser feito. Nós vamos só desenvolver, certo? Então, o que eu sei? O A mais B mais C, o exercício fala que ele é igual a 1.
Então, isso aqui, na verdade, é 1/3. Então, o que o exercício afirma é que 1/3 vai ser maior que... E agora eu já vou começar a trabalhar essa expressão, correto? Isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre ABC, onde eu vou ter BC mais AC mais AB, certo? Não tem o que ser feito, né? É só desenvolver essa conta. Então, 1/3 é maior ou igual a 3 vezes ABC sobre BC mais AC mais AB. E aí, tudo isso é positivo, então a gente não precisa esquentar a cabeça na hora de calcular o inverso em relação ao sinal de desigualdade, tá? Então isso aqui vai ser simplesmente o BC mais AC mais AB. Isso vai ser maior ou igual a 9 ABC. Ou seja, é uma consequência direta, né? Não há o que ser feito aqui. É um resultado muito fácil de obter. Então, no mais é isso. Ficamos aí com essas duas questões para hoje e amanhã faremos mais. Um forte abraço.